E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica. Hoje é dia 26 de junho. Leremos o livro de Provérbios, capítulo 26. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para entendê-la, aplicá-la em nossas vidas e continuar a transbordá-la. E faz, Senhor, um instrumento teu para que a tua palavra chegue a mais e mais pessoas, se assim for tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Bem, temos aqui do capítulo 26 do livro de Provérbios, 28 versículos. Vamos à leitura então. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Sexto versículo do capítulo 26 de Provérbios. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. 8. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. 9. versículo. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. 10º versículo. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. 11º versículo do capítulo 26 de Provérbios. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. 12º versículo. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. 13º. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. 14º. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. 15º versículo. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. 16º. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. 17º versículo. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. 18º. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. 19. Assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. 20º versículo, capítulo 26 de Provérbios. Sem lenha o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. 21º. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. 22º. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. 23º. Como vaso de barro, coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. 24º versículo, do capítulo 26 de Provérbios. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. 25º. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. 26º. Ainda que o seu ódio se encobre
com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. 27º versículo do capítulo 26 de Provérbios. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. 28º versículo do capítulo 26 do livro de Provérbios. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruínas. Pois bem, nos 28 versículos do capítulo 26 de Provérbios, nós temos aqui advertências, por boa parte deles, sobre o que é ser insensato, como age o insensato e as reprimendas por esse comportamento. Naquilo que é uma advertência, nos faz conhecer o Senhor. Qual é o comportamento que faz com que seja necessário advertir? Nos dá a visão do que devemos evitar ter ou fazer. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Ou você é justo, ou é insensato. É uma escolha. Para o insensato, está explicado aqui. O 4º e o 5º versículos dizem: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Só esses 2 versículos dariam uma reflexão de bom tempo. No 12 diz assim: tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Aí nós temos o versículo 13, 14, 15 e 16, focado no insensato dito preguiçoso. Diz assim do 13 ao 16: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. A preguiça, aqui bem narrada, no 13º, é justificativa da preguiça todas as dificuldades que fazem com que ele evite tomar iniciativa. Não porque pode acontecer isso, ele problematiza todas as ações, porque se há problema, há justificativa na mente dele para evitar fazer com que ele se mova. No seu leito, como bem diz o 14, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Aquela pessoa você chama, hora de levantar, só um minutinho, aí vira para um lado. Você chama de novo, um pouquinho, daqui a 5 minutos, enfim. O 15º narra literalmente uma ação do preguiçoso. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Ele acha muito. Aquele que não trabalha, que não ganha, ainda acha ruim. Acha que dá trabalho se alimentar. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso sempre acha, com inteligência, o que é para ele uma justificativa, mas não passa de uma explicação tola para continuar a ser o mestre no ato de ser preguiçoso. Que Deus continue a nos abençoar, abrir os nossos olhos, nos dar a sua direção, que possamos mais e mais andar nos seus caminhos, é que desejo, em nome de Jesus.